alunos, tudo bem? A gente vai falar agora sobre o substantivo. E aí eu quero te mostrar o seguinte, a gente vai ter aí um vídeo grande, longo, a respeito de todas as peculiaridades do substantivo. Então qual é o macete para você que de repente está vendo assim, poxa, essa parte substantiva eu já entendi legal aqui na parte do PDF, até já realizei questões e tal. Se você quer aprofundar, aí eu convido você a assistir com a gente esse nosso vídeo, tranquilaço, beleza. Mas se você já passou pelo PDF, já entendeu legal, e de repente, sabe, poxa, se eu tiver que assistir a todos os vídeos, eu posso comprometer o tempo do meu estudo. Então é legal você já pensar nisso antes de começar a assistir a videoaula. Então nós temos aí praticamente 5 blocos, tá? Só de videoaula na parte de conteúdo e na sequência eu tenho questões. Então de repente qual que é o macete? Se você já estudou na parte do PDF, pega lá já o próximo bloco, já iniciando exercícios, questões comentadas, e aí você vai se testar. Opa, isso daqui tranquilo, isso aqui tá tranquilo, já tinha visto no PDF. E aí você não vai perder tanto tempo na nossa videoaula, tá legal? Mas você, de repente, ficou com dúvida no PDF, aí eu convido você a perceber comigo aqui, a gente vai trabalhando, associando algumas palavras e tal, que eu acho que esse é um mecanismo bem legal para você que está com dificuldade na parte substantivo. Tá legal? Então venha comigo, vamos conhecer aí o substantivo. Vamos lá. Vamos então falar sobre substantivo. E aí vem aquela ideia, o que é um substantivo? Substantivo, então, é uma classe de palavra que nomeia ser, beleza? Então, dá nome a seres. Vem aqui comigo, olha só. Então, é a palavra que nomeia os seres. Então, existe o substantivo, por exemplo, aqui, ó, mulher, Teresina, cavalo, anjo, alma, comunidade, saci, sereia, sociedade, Maria, Deus, maré. E é normal, né? A gente observa, poxa, como é que eu vou saber se tem substantivo, se é substantivo mesmo ou não? Primeiro a ideia da identificação do ser, né? O nome do ser. Um outro detalhe é que muitas vezes você pode colocar um artigo antes. Então fica fácil você observar aqui, por exemplo, a palavra mulher. A mulher. Você tem a palavra cavalo. O cavalo, tá vendo? Alguns substantivos não admitem o artigo. Por exemplo, Teresina, que é que a gente colocou, tá? Mas a gente vai notar, então, que o substantivo tem essa característica, né? É aquela classe de palavra que nomeia seres. Venha comigo aqui, olha só. A gente vai partir, então, para uma noção de que, além disso, né, deve incluir os nomes de ocorrências, ações, estados, qualidades, sensações, sentimentos. Então, é aquilo que nomeia seres, ocorrência, sentimento, desejo, característica, qualidade, tá ok? Então, basta você se lembrar, por exemplo, na hora da prova, consigo colocar um artigo antes? Vem aqui comigo, olha só. Então, nós temos aqui, ó, acontecimento, ocorrência, né? Ó, corrida é uma ação, tristeza, estado, qualidade, a pessoa é íntegra, né? Então tem integridade. Então nós temos aí também, ó, amor, cidadania, sucateamento, encontro, honestidade, frieza, miséria, liberdade. Tá vendo só? Então a gente consegue colocar o acontecimento, a corrida, a tristeza e assim por diante. Então a gente sabe aí que a gente tem aí o substantivo. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Eu vou falar aqui então sobre a classificação dos substantivos. Veja bem, a nossa intenção aqui é a gente passear pelo substantivo, observando essas informações que são importantes, mas eu não quero de maneira alguma que você fique com decoreba o tempo todo. O que eu acho interessante é você observar as características, as subdivisões e tal, colocar no seu caderno, num macete ali do lado, né? Colocar, por exemplo, o substantivo nomeia seres, normalmente precedido de artigo. Opa! Já identificou ali, está ótimo. Agora vamos para a subdivisão, vamos para a classificação desses substantivos aqui, tá legal? E a partir daí, você vai também junto comigo aqui, colocando, a primeira classificação dele é tal,
Por quê? Então você coloca brevemente ali um conceito, beleza? E coloca um ou dois exemplos, só para você se lembrar, tá legal? Venha comigo, olha só. Então existe o substantivo comum. O que é o substantivo comum? Aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. E a gente vai explicar daqui a pouquinho por que se fala de forma genérica. Por exemplo, eu tenho pedra, computador, cachorro, homem, caderno. Ah, terror, eu coloco o nome do meu cachorro, eu tenho um cachorro. Então é uma identificação de forma genérica. Eu tenho um cachorro, beleza? Mas o nome do meu cachorro é Rex. Ah, então, veja só, o nome que individualiza, o nome que identifica, que efetivamente individualiza, é a identidade daquele elemento. A gente tem agora um substantivo próprio. Já o comum é uma generalização daquela espécie. Tá legal? Então é para a gente poder observar aqui. Homem, a mesma coisa, veja só. Homem é genérico. Mas se eu colocar, por exemplo, o nome Paulo, opa, já tem um substantivo que vai ser um substantivo próprio. Tá legal? Porque eu individualizei, não é mais genérico. Tá legal? Beleza. Vamos passar para frente? Olha aqui, então nós temos aqui o substantivo próprio. Então é normal trabalharmos por oposição. Por oposição, por contraste, né? Eu tenho um substantivo comum, então ele vai identificar de forma genérica aquela espécie, beleza? E eu tenho um substantivo próprio, que é aquele que individualiza, particulariza. E por conta disso, a gente coloca a letra maiúscula nessa individualização, nessa particularização, tá ok? Olha só, designa um ser específico, determinado, individualizando-o. Então, nós temos Londrina, Luana, Natália, Laura. Então, aqui nós temos nomes próprios, tá vendo só? Há uma individualização, tá ok? Há uma particularidade. Então, a gente coloca a inicial maiúscula. O substantivo próprio sempre deve ser escrito com letra inicial maiúscula, tá bom? Show de bola! Então a gente viu aí substantivo comum, substantivo próprio. Olha o próximo. Existe também o substantivo concreto. Substantivo concreto é aquele que a gente consegue ver, tocar, sentir, correto? Olha só. Dá nome a seres, e a gramática chama de existência independente. Podem ser reais ou até mesmo imaginários. Então se fala que tem existência independente, e aí você vai notar, peraí, substantivo concreto eu consigo ver. Mas terror, ele pode ser real ou uma criação cultural. Pode ser também um personagem, tá ok? Pode ser da mitologia, pode ser um personagem da nossa cultura, tá ok? E aí a gente vai notar que o substantivo concreto, ele independe, e aí a ideia aqui da existência independente, ele independe da nossa crença, tá ok? Você existe lá, vamos supor, mula sem cabeça, faz parte do imaginário popular, tá ok? Você crendo nisso ou não, existe lá, faz parte da nossa cultura, tá ok? Então, é por isso que se fala da existência independente, tá? Vamos lá então no substantivo concreto? Dá nome a seres de existência independente, reais ou imaginários, o ar, som, Deus, computador, sereia, pedra, Laura. Veja bem aí, ó, o ar, nós conseguimos sentir o ar. Concorda comigo? Substantivo concreto aqui, ó. Tá legal? Beleza? O som nós o escutamos, né? Então a gente consegue observar que é substantivo concreto. Show de bola. Olha o próximo. Deus, nós cremos nele. Ah, terror, mas de repente o fulano de tal não crê em Deus. O que importa é o quê? É que há toda uma cultura voltada a isso. Então, você não acredita em fantasma, não importa. É um substantivo concreto, beleza? Então, a gente vai observar, Deus não é imaginário, tá ok? Então, ele é tido como real, tá ok? Que faz parte da nossa cultura, beleza?
Venha comigo, olha só. Então, Deus é um substantivo concreto, real, tá ok? Computador, nós tocamos nele, tá vendo? Ó? Então, a gente consegue utilizar o computador. Opa! Então, o computador também é um substantivo concreto. Sereia faz parte da ficção, do nosso imaginário, né? E sereia, mesmo fazendo parte apenas da ficção do nosso imaginário, há uma crença nisso. Por conta disso, a gente tem aí esse personagem, digamos assim, né? Ele é substantivo concreto, tá? Mula sem cabeça, curupira, saci pererê, faz parte da ficção, do imaginário. Então, o personagem, a gente vai notar que ele é um substantivo concreto, tá ok? Pedra, opa, mais concreto que isso, né? Olha só o exemplo aqui, né? A gente vai observando aí. Nós tocamos a pedra, ok? Laura, nós a vemos, né? Ó, a Laura está aí, ó, super concreta a Laura, tá? Vamos lá. Observação importante. Note que são considerados concretos os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, que julgamos imaginários, pois existentes ou não, como a gente falou, são tomados sempre como seres dotados de vida própria. Então, há uma independência por conta disso. Então, fiz questão de recortar esse trecho aqui da gramática do Evandro Bechara, tá? Para a gente reforçar essa ideia. Então, nesse caso, divindades, seres fantásticos, mesmo que não haja a crença nisso, determinada pessoa não crê, não importa. Ele é um substantivo concreto. Tá legal? Venha comigo, vamos lá. Substantivo abstrato. Então, o que acontece, moçada? O que a gente vê muitas vezes em prova não é para você elencar, olha, é substantivo concreto, ele é substantivo comum, substantivo próprio. Na realidade, o que a gente vai notar? O que mais cai para a gente nessa diferença de substantivo concreto para abstrato, uma coisa que a gente vê direto. Quando eu falo de substantivo abstrato, já que o concreto é independente, o abstrato é dependente. Mas eu tenho uma razão para ver aqui o abstrato, tá legal? Então esse substantivo abstrato aqui, ele muitas vezes cai quando a gente estuda a formação de palavras, tá legal? Lá, quando a gente estuda lá a derivação regressiva. Lutar, o nome da ação de lutar é luta. Então ela perdeu o Rzinho lá, né, que é sufixo, chamado sufixo verbal, e virou um substantivo abstrato. Aí eu tenho uma derivação chamada deverbal ou derivação regressiva. E vai gerar o quê? Substantivo abstrato. Ok? Um outro detalhe aqui do substantivo abstrato também que é importante é quando a gente estuda a sintaxe da oração. Quando a gente vai estudar a sintaxe da oração, a gente tem uma diferença lá. O adjunto adnominal, ele está caracterizando um substantivo concreto. O adjunto adnominal, né? Ele vai caracterizar um substantivo concreto. O complemento nominal, ele completa o sentido de um substantivo abstrato. Tudo a seu tempo a gente verifica lá, tá? E aqui o substantivo abstrato é importante a gente analisar por conta mais disso. Não de que, por exemplo, a prova vai te cobrar, para você identificar cada um deles aqui. Não, tá ok? Mas o substantivo abstrato nos ajuda bastante. Então, procure sempre, né, observar por contraste. Se eu tenho o abstrato, então ele não é concreto, tá bom? Veja só comigo aqui. Substantivo abstrato, então, ele designa a prática de ações verbais. Lembra do lutar que gerou luta? Existência de qualidades ou sentimentos humanos, tá? Ó, por exemplo, saída é a prática de sair. Beleza, existência do belo. Saudade, amor. Então, os sentimentos humanos também, tá? Beleza, então, o substantivo abstrato, o que a gente mais vê, tá, em ocorrência de prova, é o nome de uma ação. Lutar gerou luta. Sair gerou saída. E assim por diante. Tá bom? Cuidado com isso, que é importante. Vamos à frente. Substantivo primitivo. Cara, os dois agora que a gente vai trabalhar, a gente vê na formação de palavras, né? Na aula de formação de palavras. Então, o substantivo ele é primitivo quando é a palavra original. Tá
tá ok? Não recebeu nenhum sufixo ou prefixo aí, tá? Para gerar uma palavra derivada, né? Então note aqui comigo, o substantivo primitivo é aquele que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa, como pedra, jornal, gato, homem. Então a palavra primitiva, o substantivo primitivo. Bom, se eu falei do primitivo, em contraste eu falo do derivado. É aquele que vem, provém de outra palavra. Se o primitivo não se origina de outra palavra, o derivado provém de outra palavra da língua portuguesa. Então, se aqui eu falei pedra, aqui eu tenho pedreiro. Se antes eu falei jornal, palavra primitiva, aqui eu tenho jornalista, palavra derivada. Se antes eu falei gato, aqui eu coloquei um sufixo, virou gatarrão, palavra derivada. Se eu falei homem aqui, homúnculo, então eu tenho aí a derivação sufixal, porque eu inseri aqui, eu inseri o sufixo, né? Só para você notar aí. E existe também a derivação prefixal, quando eu tenho o meu substantivo aqui, né, a palavra, e aí eu coloco o prefixo, como pré-jogo, antifurto, tá? Então eu tenho aí o contraste. Como eu vi o contraste de concreto para abstrato, agora eu tenho o contraste de primitivo para derivado. Assim como lá no primeiro, a gente viu que existe substantivo comum e em contraste, que é aquele generalizado, né? Que em contraste a gente tem quem? O substantivo próprio. Beleza? Venha comigo. Agora a gente vai observar o substantivo simples também na aula de formação de palavras, né? Estrutura de palavras e tal. A gente vê isso aqui. Então é só um reforço na realidade, né? Agora focando no substantivo. Então existe o substantivo simples, que é aquele que tem apenas um radical. É uma palavra simples, substantivo simples. Mas, se existe a palavra simples, é porque existe também a palavra composta, né? Então, simples é formada por um radical, né? E aí eu tenho pedra, pedreiro, jornal, jornalista, tá vendo? Ela pode ser derivada ou primitiva, não tem problema nenhum. O que importa é que tem apenas um radical. Bom, se eu tenho simples, também existe o composto. E aí, neste caso, ele é formado por dois ou mais radicais. Então, eu tenho pedra, sabão, homem, rã, passa, tempo. Está vendo só? Então, o substantivo composto, eu vou unir duas ou mais palavras. Eu vou unir dois ou mais radicais. Tá ok? Cada um com seu sentido aí. Beleza? Então, a gente viu o substantivo simples e o substantivo composto. Vem aqui comigo, vamos lá? Beleza, a gente viu então aí esses elementos, né, essas subdivisões, essas classificações do substantivo, normalmente trabalhando em cima do contraste, concorda comigo? Agora a gente vai ver um outro que não vai trabalhar contraste com os demais, tá? E a gente vai ter aqui o substantivo coletivo. E aqui eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, normalmente nas provas não se cobra, o coletivo de tal coisa é o quê? Vai querer especificar qual é o coletivo. Normalmente não é assim que cai, mas é legal. Eu vou colocar para você aqui algumas observações, alguns coletivos que a gente tem visto quando cai em prova, aqueles que mais são cobrados, tá legal? Mas uma coisa que eu acho interessante fazer é o quê? Você ter esses substantivos aqui, observá-los aqui, né? E você sempre passar os olhos. Eu acho que é bom até para a gente, lá na frente, numa questãozinha de concordância, porque a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho, numa questão, de repente, até mesmo de semântica, e às vezes ele pode pedir a semântica dessa palavra, opa, é uma palavra que eu conheci, eu acho que é legal você entender isso, não fique com decoreba não, leia e procure entender legal, tá bom? Venha comigo, olha só. Então, o que é um substantivo coletivo, terror? O substantivo coletivo é aquele que está no singular, mas indica diversos elementos de uma mesma espécie. É essa a ideia. Então, a palavra singular é um substantivo singular, mas ele indica diversos elementos de uma mesma espécie. Olha só. Fiz um detalhe para você aqui, que eu marquei todos que têm duas ou mais espécies representadas, eu fui marcando em cor azul. E mais à frente a gente vai verificar o motivo disso, tá? Então, veja só, nós temos aqui o coletivo alcateia, que diz respeito a lobos.
álbum, fotografias, antologia, trabalhos literários. Armada é coletivo de navios de guerra. Armento pode ser coletivo de grado grande, tá vendo? Ó? Então envolve bois, búfalos ou mais, tá legal? Arquipélago, ilhas. Assembleia, parlamentares ou associados. Atilho, espigas. Baixela, objetos de mesa. Banca, examinadores. Coloquei um primeiro slide aqui para você observar comigo, e aí é legal você, de vez em quando, passar os olhos, observar, poxa, olha lá, alcateia de lobos, entendi, legal. Álbum, fotografias, interessante. Então tem um motivo de eu colocar aqui em cor azul, esses que fazem referências a mais espécies, tá legal? Então é bom você, nesse caso, já passar aí um asterisco, já ficar ligado, porque tem coisa importante aqui. Vamos à frente. Bandeira. Então, ó, garimpeiros, lembra da história aí, tá? Bando, olha só, bando é um coletivo importante de você se lembrar. Então, pode ser de aves, ciganos, malfeitores, etc. Tudo que tem uma relação aí, malfeitores e outros, tá? Cabido, de cônegos, palavra estranha, não é? Vai lá e marca um asterisco, na próxima vez você vai ficar ligado aí. Cacho, já está no nosso cotidiano, né? De bananas ou de uvas. Cáfila, camelos. Cambada, caranguejos, isto mesmo, chaves, malandros. Cancioneiro, poemas, canções. Caravana, de viajantes, peregrinos, estudantes. Aí sempre procure associar, né? Ó, sempre procure associar esse coletivo com a sua espécie. Tentando lembrar, às vezes, de uma frase que normalmente a gente usa, tá legal? Vem aqui comigo, olha só. Cardume, peixes, a gente usa bastante. Choldra, gente ordinária, pouco a gente usa, então é legal você colocar ali um asterisco para você sempre voltar a essa palavra. Concílio, bispos, você naturalmente já viu isso na história do Brasil, tá ok? Ó, bandeira, você viu isso aqui também na história do Brasil, correto? Ó, é legal a gente sempre observar. Cancioneiro, certamente você passou lá no seu ensino médio lendo sobre cancioneiro na literatura, tá legal? Cambada, quantas vezes na linguagem coloquial, rapaz, só a cambada, né, dos malandros, por exemplo. Então é bom você ficar ligado, tá bom? Vamos à frente. Conclave, cardeais para a eleição do Papa. Congregação, professores ou religiosos. Congresso, conjunto de deputados e senadores, só lembra do nosso Congresso Nacional, né? Mas também serve para uma reunião de especialistas em determinado ramo do saber. Ah, um congresso de física. Rapaz, vai ter um congresso de filosofia, especialistas daquela área, tá? Procure sempre associar. Constelação, bem tranquilinha, né? Estrelas. Corja, essa é uma corja de vadios, velhacos, tratantes, ladrões. Coro de anjos, cantores. Elenco, artistas. Enxame, abelhas. Enxoval, roupas. Esquadra, navios de guerra. Fica fácil a gente lembrar também. Bom, como a gente sempre falou, né? Então você está passando o vídeo para você aí, já faça um printzinho da tela, para você já se lembrar disso. Opa, vou pegar esse negócio aqui, vou imprimir, ou vou copiar, vou colocar do lado ali no meu caderno, alguma coisa assim. E de vez em quando eu passo os olhos nisso. É legal para você sempre se lembrar e melhorar o nosso vocabulário. Isso é bom, né? Venha comigo, vamos lá. Esquadrão, soldados de cavalaria. Esquadrilha, aviões. Falange, anjos, soldados. Farândula, ladrões, assassinos, desordeiros, maltrapilhos, vadios. Fato, cabras, é isso mesmo, fato, cabras. Feixe, de lenha ou capim, no nosso dia a dia a gente ouve muito falar, né? Flora, vegetais. Flotilha, navios pequenos ou aviões.
a gente não vê muito, então é legal você colocar um asterisco para você se lembrar depois. Frota, navios mercantes, ônibus, girândola, fogos de artifício. Horda, povos selvagens, nômades, invasores, desordeiros, aventureiros, bandidos. Junta, credores, examinadores, médicos, mas também cabe de bois, tá vendo só? Credores, examinadores, médicos, mas também cabe junta de bois, tá? Legião, soldados, anjos, demônios. Magote, cara, olha só que palavra diferente, né, terror? Beleza, marca um asterisco nela. Pessoas, coisas. Você não vai se lembrar dessas palavras agora, acabou de ler, vai se lembrar. Não. Por isso que é legal você passar os olhos regularmente, dá uma passada de olhos sempre ali, vai lendo, procurando sempre associar essa palavra numa frase e tal, e aí você vai se lembrando aos poucos, tá legal? Vamos à frente. Malhada, ovelhas. Malta, desordeiros. Manada, bois, búfalos, elefantes. Mó, isso mesmo, mó, gente. Molho, chaves, verdura. Multidão, pessoas. Ninhada, pintos. Nuvem, insetos. Paná, borboletas, isso mesmo, paná, borboletas, marca um asteriscozinho aí. Penca, bananas, chaves. Pinacoteca, pinturas. Plantel, atletas, animais de raça. Pleiade, poetas, artistas. Quadrilha de ladrões, bandidos. Ramalhete, flores. Rebanho, ovelhas. Vamos finalizando aí, ó. Récua, bestas de carga. Cavalgaduras. Repertório, peças teatrais. Composições musicais. Tranquilo, né? Réstia, cebolas, alhos. Revoada, pássaros. Roda, pessoas. Romanceiro, poesias populares. Sínodo, párocos. Súcia, pessoas desonestas. Talha, lenha. Tripulação, marinheiros, aviadores. Tropa, muares, soldados. Turba, muitas pessoas reunidas. Multidão em desordem. O povo, o vulgo. Turma, estudantes, trabalhadores, médicos, juízes. Vara, porcos. Vocabulário, palavras. Beleza? Então, como a gente disse, né? A gente não vai, logicamente, vai decorar isso de uma hora para outra. Mas é sempre bom você passar os olhos aqui nesses coletivos e tal. Um detalhe importante é o seguinte, é bom para enriquecer o vocabulário. Não que a sua prova especificamente vai cobrar isso, tá legal? Mas é bom para enriquecer o vocabulário. Beleza. Agora, Teô, por que você colocou lá em cor azul, quando nós temos lá mais espécies, né, para apenas um coletivo? Vem aqui comigo, olha só. Se o significado do substantivo coletivo não for específico, quer dizer, cabendo apenas a um, deve-se nomear o ser ao qual se quer fazer referência, tá? Então eu falo, se eu tenho aqui o feixe, os feixes servem para lenha ou capim. Então, se serve para lenha ou capim, eu tenho que determinar. Porque quando eu falo a palavra feixe, eu posso, então, dar a ideia, ele está falando de lenha ou está falando de capim? Está vendo só? Então, está previsto gramaticalmente que quando você usa feixe, que é um coletivo, você deve especificar. E isso para todos aqueles que eu deixei em cor azul. Aqueles que a gente mencionou lá, né, que a gente colocou lá em cor azul, por quê? Ele serve para mais espécies. Então, há uma previsão gramatical de que, quando você emprega esse tipo de coletivo não específico, isto é, nós temos várias espécies para ele, então é interessante que você determine colocando essa especificação. Um feixe de lenha, um feixe de capim,
Um bando pode ser de aves, de malfeitores, lembra? Aí eu coloco, ó, um bando de aves, um bando de malfeitores. Ora, se eu coloco um que já é específico, só serve para aquilo, então, se eu colocar aquele determinante, eu vou fazer o quê? Vai haver uma redundância. Isso é desnecessário. Tá legal? Então, cuidado com isso. Aqui, eu sou obrigado, gramaticalmente, a colocar o determinante, tá bom? Isso porque, ó, está em cor azul, significa, então, que nós temos mais espécies, não é apenas uma espécie representada por esse coletivo, tá legal? Bom, pessoal, vamos dar aqui só um detalhezinho rapidinho, dar uma paradinha e já a gente volta, beleza?